Olá, queridos e queridas do canal Teles e Pereira. Não se esquece, se inscreva no canal, dá aquele joinha e ativa o sininho para as notificações. É muito importante para nós. Então, aqui estamos nós para a finalização dessa playlist. Até que enfim, parte 7. Essa parte 7, nós deixamos ela propositadamente para o final, até porque é um assunto delicado, é um assunto que acho que mexe muito com as emoções e a gente entende que é importante, né, depois fechar, né, fazer o fechamento dessa playlist, que é a nossa história sem censura, com esse tema, que é o tema dos nossos filhos, né, Pereira? É isso aí. Talvez você viu esses nossos vídeos aí e você pôde perceber que não tinha os bacuris correndo para lá e para cá. E é claro, isso não foi porque a gente escondeu eles no quarto, não. Na verdade, Papai do Céu ainda não nos presenteou com essa bênção, né? A Bíblia diz que os filhos são herança dos pais. Nós cremos nisso e estamos esperando no Senhor a nossa herança, não é, Thaís? Isso aí. E acho que para ficar de forma clara e bem tranquila e leve, a gente pretende abordar como foi toda essa playlist, a nossa história sem censura realmente, cada ponto. A gente inicia falando do momento que nos casamos, que foi em 2001. Eu me casei aos 21 anos e aos 28 eu parei de evitar. Chegamos a essa decisão após 7 anos de casados. Naquele momento, quando passou ali 6, 8 meses e não veio a gravidez, a minha ginecologista, à época, ela decidiu pesquisar o Felipe, porque ela via os meus exames e ela via de tudo de forma muito natural, muito tranquila e não tinha porquê, dizia ela à época, isso em 2008, que não tinha porquê eu fazer um exame que era, hoje eu sei, que é a histerosalpingografia. Ela falou que era extremamente doloroso e não tinha porquê me submeter a ele, sem pesquisar antes o meu esposo. E aí começamos a nossa saga, né? Isso. Bom, aí parte para mim, né? Então eu procurei o urologista, claro, e a gente começou a fazer os exames, né? E naquele momento foi uma indicação até da médica que tratava a Vanessa, o urologista, e aí ele me diagnosticou através de um exame que eu estaria com uma varicoceles, né? E o que é a varicoceles? É uma varize realmente que atrapalha na sobrevivência dos espermas, né? E aí eu estava com esse problema e ele falou que assim eu não conseguiria realmente engravidar a Vanessa. E me deu assim, falou, olha, eu não vou te dar 90% de chance após a cirurgia, não. Isso aí a gente não faz, não existe, não é uma ciência exata nessa hora. Então, você pode operar e pode não ter filhos. Beleza, dali eu falei, bom, mas é a opção que a gente tem, né? Se eu tenho um problema, vamos seguir, doutor, vamos fazer os trâmites necessários para essa cirurgia. E comecei a fazer tudo que precisava fazer na época. E daí, um belo momento, eu estava num louvor que existe aqui, o Jesus Vida Verão. Verdade. E naquele momento eu senti o Senhor falar comigo naquelas areias da Praia da Costa, que não era para eu fazer cirurgia. Eu senti assim no meu coração e não sabia explicar. Foi uma canção, foi uma pregação, aquele momento foi muito diferente. E eu sentia que não era para eu fazer a cirurgia. E o pessoal me perguntou, mas você não vai fazer? Eu falei, gente, não sei, talvez Deus queira que eu esteja andando em fé, né? E deixar que Ele faça esse milagre na minha vida. Isso é uma coisa louca, a gente já estava com plano de saúde, tudo preparado para fazer a cirurgia, que custava fazer. Mas foi o que eu senti no momento, né? Naquela hora e naquele momento. E beleza, chamei Vanessa, a gente conversou e Vanessa falou comigo, amor, eu tô com você, vambora, tamo junto nessa parada aí, né? E descansamos em Deus e não corremos mais atrás de cirurgia e esperamos o milagre do Senhor. E por onde a gente passava, a gente, né, fazia a menção disso, o pessoal sempre perguntando pra gente, cadê os filhos? E a gente sempre fazendo menção dessa história, né? Verdade.
E nesse ponto, né, acho que é até importante frisar, amor, que após 10 anos desse momento aí, a gente vem a descobrir que não havia, né, nenhum motivo para cirurgia, que não havia varicocele. Foi quando, na verdade, assim, passaram esses 10 anos e a gente decidiu investigar mais um pouco. Eu falei com a Vanessa, amor, vamos lá, vamos ver como é que tá. E dependendo, a gente orou tanto, né, para Deus, para me curar. E vamos lá, vamos ver como tá essa situação, e aí a gente vê se a gente faz alguma coisa. Vamos mexer nisso de novo. Essa foi a realidade. Vamos mexer nisso de novo. E começamos a mexer. Eu fui, fiz exames e tal. E logo no primeiro exame, assim, o médico falou, opa, que legal, poxa, tá tudo bem com você? Eu falei, não, peraí, doutor. Isso já era um outro médico, tá, gente? Não, tá tudo bem não, eu tenho uma varicocele. Ele falou, varicocele? Bom, deixa eu examinar você. Aí me examinou e falou assim, olha, eu não tô achando varicocele em você, mas de qualquer forma vamos passar um exame de imagem. E me passou um exame de imagem. Sim. E eu fiz aquele exame de imagem, o médico fez o exame de imagem e falou, você tá aqui por quê? Eu falei, eu tô aqui por causa de uma varicocele. Ele falou, aonde? Aí eu falei assim, bom, foi o que foi diagnosticado há um tempo atrás. Ele falou, rapaz, você não tem varicocele não. Volta pro seu médico que varicocele você não tem, tá? E beleza, eu fiquei com a cabeça... Naquele momento, né, amor, a gente achou assim, caramba, que livramento de Deus, né? Porque se a gente tivesse entrado por um caminho de cirurgia, do Felipe ter se operado, não ter decidido parar, e ele realmente creu que foi algo que o Senhor falou no coração dele, e ele não quis seguir adiante. Eu tive muita paz de ser uma com meu marido nesse tema, e ele não se operou. Pra gente, nesse tempo que se passou, dos meus 28, que a gente já tá aí, né, dos meus 37 para 38 anos, nesse período de 9, 10 anos depois, a gente descobre que não havia nenhuma varicocele, a gente descobre que não havia nada para ser feito em relação à cirurgia pro caso do Felipe. E a gente fica exatamente assim, O que havia, na verdade, era assim, ora eu produzia legal, um exame saía super bem, o outro exame não saía tão bom assim, então eu ficava nessa variação. E eu perguntei ao médico e ele falou, cara, isso aí é inexplicável, isso aí a gente não consegue explicar, é a natureza. Então, eu aconselho você a pegar a sua esposa, já que vocês estão há 10 anos tentando, e procurar uma clínica de fertilidade. Sim. E daí foi o que a gente fez. Sim. Na verdade não. Na verdade, a Vanessa falou assim, amor, antes da gente procurar a clínica, faltou um exame pra mim, eu quero fazer esse exame. Eu falei, não, filha, para com isso, tá tudo bem contigo. Vamos fazer esse exame, é doloroso. Ela, não, amor, eu vou passar por isso, sim, eu vou fazer esse exame e vamos ver. Verdade. Na verdade, aí eu estava de 37 para 38 anos, já sabia que não havia nada com o Felipe, né? E me deu essa curiosidade, porque eu falei, poxa, amor, a gente passou praticamente 8, 9, 10 anos pensando que não vinha uma gravidez porque você tinha um problema. E uma médica um tempo atrás falou que não havia nada. Mas que exame foi aquele? Lembra que eu falei no início do vídeo? Um exame que era dolorido, doloroso, enfim. E era a histerosalpingografia. Quis me submeter a ele e, na minha opinião, tá? É a minha história. Nesse caso, eu não achei dessa maneira que a médica, não somente a médica, mas outras mulheres também me falaram que era um exame muito dolorido, que era complicado de ser feito, porque é um exame que tem que colocar um contraste na mulher, né? Jogar um contraste no útero para poder fazer fotografias, tanto do útero quanto das trompas. Então, por isso, reza aí essa teoria de que é um exame dolorido. O que eu não achei, fiz com muita tranquilidade, veio o resultado e aí a surpresa. Por que surpresa? Que na verdade o exame nos mostrou que eu tinha a trompa esquerda entupida. Era um problema? Enfim, a médica disse, olha, Vanessa, o problema não é para vocês engravidarem. Por quê? Essa gravidez pode ocorrer pela trompa direita sem nenhum problema. Se fosse há 10 anos atrás, né, 27 ou 28 anos, eu pediria para você se submeter à cirurgia, né, de desentupimento de trompa. Mas aos 37, 38 anos, eu acho que esse não é o caminho, porque a trompa direita está ok e não impede gravidez. No caso de vocês, eu prefiro
que vocês partam para fertilização in vitro. Então aí começa a nossa saga, realmente, né? E como é que foi isso, né? Nós procuramos uma médica que trabalha apenas com fertilização aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, mas ela não fazia o procedimento aqui no estado. Era importante a gente seguir para uma clínica em Ribeirão Preto. Nós andamos segundo aquilo que ela nos colocou. O atendimento dela foi excelente, a clínica também em Ribeirão Preto nos recebeu muito bem. E nós passamos pelo Rio, pegamos a minha sogra e seguimos de carro. E é um momento assim, né? Quanto ao procedimento, super tranquilo. Mas assim, a gente vai com uma expectativa muito grande, né? A expectativa sua, a expectativa das pessoas, então a bagagem está enorme, né? Porém, a gente em nenhum momento não tinha o pé no chão, porque a médica deixava isso muito claro pra gente. Que a gente tinha o pé no chão. Perdão, verdade. A gente sempre com o pé no chão. A médica deixava claro que tinha-se 60%, 70% de chance, mas poderia também não acontecer. A questão é que os fatores externos, né, toda a família, amigos, te querem bem, mas por serem leigos, né, e não estarem envolvidos com a questão em si, tem isso muito claro, né, que você é coelho, vai virar coelho. Com fertilização in vitro, não vai vir 2, vai vir 3, quem sabe 4. Então, mas não é bem assim. Mas graças a Deus a gente foi debaixo dessa clareza. Porém, né, quando você tá lá, faz o procedimento, tinham pessoas envolvidas orando por nós, amigos, familiares, você fica naquela expectativa, né, de que a coisa aconteça. E chegando ali, foram retirados 6 óvulos. Uma mulher de 39 anos já possui uma baixa reserva ovariana. E então, desses 6 óvulos, ao colocar para fertilizar com os espermatozoides, a gente que achava que os espermatozoides do Felipe seriam um grande problema, não foi. E foi super uma boa qualidade. Só que, ao unir com os meus óvulos, 3 já desintegraram. Então você já retorna, né? Porque é muito rápido lá, né? O procedimento. A gente descansa e no dia seguinte a gente já pode voltar. E ao voltar, quando a gente já recebe aquela notícia no carro, né? Voltando de Ribeirão Preto para o Rio, fica aquele ambiente, né? Pesado, de tristeza, né? Porque você já recebe a resposta de que 3 desintegraram. E aí a gente continuando, passando as informações para aquele grupo que estava orando. Eu lembro que no momento, Felipe querendo me proteger, né, porque viu que eu já estava fragilizada, triste, porque apesar de você entender todas as porcentagens a favor e contra, isso mexe com as tuas emoções. Então ele, meu amor, por que você colocou pessoas para orar por você? Você se sentia envergonhada, exposta, porque era o sentimento que vinha e eu compartilhava isso para ele. Só que eu falei, amor, fica tranquilo, eu sei. Deixa eu só dar uma corrigida para poder não ficar, né? Não é que eu não queria que as pessoas orassem, né? É que a Vanessa, ela espalhou, ela fez um grupo, ela botou um monte de gente no grupo. E eu nessa hora eu sou mais reservado. Eu acho que tem pessoas chaves ali, de fato, para você colocar orar, para participar de tudo que está acontecendo. Porque tipo assim, eu pensei justamente nesse momento, né? Pô, se der certo, é uma grande alegria, a gente vai colocar no Instagram, Facebook, o YouTube, a gente vai compartilhar com todo mundo. Se não for, eu acho que o sentimento, assim, a dor, né, fica um pouco menor por causa dela, por causa da questão vergonha, a nossa imagem, a imagem da Vanessa. Então, a minha preocupação era com ela, que ela teria a imagem dela exposta para muita gente. E acabou que foi o que aconteceu, né? Mas eu entendi, assim, claro, no momento super entendi o cuidado dele, só que como é que funciona, né? Cada mulher, cada ser humano, né, tem uma personalidade. E eu não tenho, né, a personalidade como a dele, eu não sou essa pessoa reclusa. Eu acho que isso me faria até mais mal. Eu tenho muitas pessoas, como vocês sabem, a gente foi falando no decorrer da nossa história, que a gente pastoreia, né, aqui em Vila Velha. Então a gente já tem uma igreja que é envolvida com a nossa história, né, orando, torcendo por nós,
temos parentes, tias que estão orando também. Então, como a gente está fora do Rio, e a gente tem parentela no Rio e em Belém do Pará, quem viu a nossa playlist sabe disso, a gente colocou tias ali queridas também, além de amigos. Para mim é muito tranquilo, né? Trabalhar com essa questão da exposição não é meu grande problema, né? Mas eu sei que ele queria me guardar, me proteger dessa dor da exposição, porque eu estava me sentindo fracassada, né? Arrasada como mulher por não ter dado certo. Aquela situação que a gente entendeu que poderia ser uma resposta de Deus para nós. Então eu super entendi. Mas quanto aos amigos e a família, nesse sentido, não fiquei mal por eles participarem, entendeu? Mas o que realmente me gerou dor, o que foi realmente delicado é a resposta. É quando vem mesmo e você sabe que está faltando apenas um óvulo, né, fertilizar, e a resposta chega, não aconteceu, vamos tentar uma próxima vez, e aí você volta na consulta e a médica à época, olha, vamos fazer um combo, como se fosse muito simples, né? Como se tivesse uma... TV a cabo. Tem que rir, né? Para deixar leve. Como se fosse um pacote de TV a cabo, o combo da Sky. Mas tudo bem. E valores altíssimos. Caramba, a gente não tinha... Ela sabia, né? Que uma amiga tinha abençoado, ofertado na nossa vida. E a gente não tinha nem para uma tentativa, como agora ela tá falando em combo, né? E ficava cerca de 50 mil reais. Esse combo dava direito a 12 tentativas para você. Ou seja, a mulher ainda tem isso, eu me injetando como mulher hormônios todos os meses, né? Porque se não deu certo mesmo, é como se fosse uma tentativa por mês. Então é o psicológico, é o emocional, é a grana, né? É ter a carteira para poder ter a possibilidade de fazer. Era muita coisa envolvida. E eu saí dali daquela consulta, falei, Felipe, ele, amor, a gente não tem condição, ponto, né? A gente nunca teve. Mas o que ela tá também falando conosco não é só a questão da grana, é a questão mesmo de mexer com os nossos sentimentos, com a nossa emoção, com o psicológico. Aí... É tenso, gente, não é simples não, cara. Você criar uma expectativa, viver debaixo daquela expectativa e depois vir a frustração e aí você lidar com isso, não foi fácil. Foram assim, pelo menos a primeira semana, quando a gente chegou aqui no Espírito Santo, né? A gente passou de Ribeirão, passamos no Rio, ficamos com a minha família lá, com a minha mãe. Sim. E depois vir pra cá, e primeira semana, os primeiros 15 dias, na verdade, lidar com Vanessa, com emoção. Vanessa é muito emocional. Sim. E não foi fácil. Claro que eu também senti, mas a gente tem uma carcaça mais forte, né? Sim. O homem tem uma carcaça, costuma ter uma carcaça mais forte. Mas a mulher é mais complicada, então foi muito difícil lidar. Então não é só tentativas, né? Não é só dinheiro, é emoção também, é tudo isso, né? Com certeza. E passando desse episódio, quando a gente já recuperado em Deus, porque é em Deus, né? Em Deus, a recuperação é no Senhor, né? E você ouvir, né? Declarações como, não fala mais nisso, não pensa mais nisso, tá muito ansiosos, quando menos esperar vem. Eu sei que as pessoas querem te confortar, mas são declarações que você fica assim, gente, ansioso? Eu tô com 40, eu tinha 28 quando parei de evitar, sabe? E as pessoas estão de fora querendo ajudar, mas assim, não entendem, né, o processo, e eu acho que por cuidado, por carinho, por amor, querem liberar palavras de conforto, mas aquilo no meio do turbulhão de emoção que você está passando não ajuda muito, sabe? Não ajuda quase nada. Porque eu e Felipe, a gente já vinha trabalhando essa questão de ansiedade, já isso é um ponto, né, filho? É muito engraçado, é um ponto que as pessoas sempre tocam, né? E a gente fica assim, né, ouvindo, né, pra não, né? Não ser indelicado. Na mas verdade, não tinha, né, uma coisa que a gente já conversa muito tranquilamente. Então, pode falar, filho. Na verdade, essa questão de coisas delicadas a gente ouve durante
desde quando começamos, né? Porque é assim que funciona a sociedade, infelizmente. Você casa, é verdade, você está namorando, noivou. Ah, e aí, que dia que vai ser o casamento? Cadê? Já marcou? Ó, fica enrolando não, casa logo. Aí, pum, aí você casa. E aí, cadê os filhos? Pô, acabei de casar. Não, cara, tem que ter filho, vamos lá. Eu lembro que no início da minha trajetória de casado, eu cheguei a ouvir coisas tipo assim, ó, vocês tomam anticoncepcional? Pô, isso é pecado, tá? Ó, não ter filho é pecado, cuidado. E é muito ruim você ouvir essas coisas, né? Aí as coisas vão só piorando, ano após ano, aí você começa a ver, as pessoas começam a olhar e falam, ih, não vem não, será que tem algum problema? E você começa a ficar com aquela história aí, ó, olha só, depois eu vou te ensinar uma receitinha, ó, toma isso, ó, toma aquilo. Gente, nós chegamos ao ponto de pessoas querer ensinar posição pra gente, de como fazer, ó, vou te ensinar depois como é que faz, tá? Tem que fazer assim, assado. E, na boa, no momento que você tá, as pessoas falam e você acaba fazendo mesmo, porque você fala, vamos fazer. Se me mandasse naquela época eu botar uma roldana no teto, puxar minha esposa e deixar ela de cabeça para baixo, eu faria, entendeu? Porque eu desejo ter um filho, ter uma criança, completar esse ciclo tal na nossa vida. Mas nesse caminho de tentar ajudar as pessoas, às vezes são muito inconvenientes, sabe? Falam muitas coisas que não pensam se vão machucar, se vão ferir outras pessoas. E isso é muito ruim. E isso a gente está falando, às vezes, da família, amigos, igreja, principalmente igreja. É um monte de coisa, profecia, você recebe um monte de profecia. Eu acho assim, que a questão, se fosse a profecia em si, porque nós cremos, né, no fluir do Espírito, claro, né, como pastores, como servos do Senhor, nós cremos, né? Agora, eu acho que, pelo menos para mim, a questão nem é a questão profética, sonhos, bênção. Não, eu não sou contra a profecia, jamais. Para mim, os achismos e os conselhos, entre aspas, né, que é uma coisa muito mais do natural, isso para mim é mais delicado. Claro, mas tem muita coisa que as pessoas podem guardar, né, para se não ir colocando, criando, trazendo certas expectativas. Isso precisa ser feito com muita cautela, né? Você que, por exemplo, é um profeta e que é usado por Deus, antes de trazer uma profecia num âmbito desse, tome muito cuidado e tenha convicção de que é o Senhor na sua vida. A Bíblia não fala para a gente julgar o profeta, né? A gente sempre julga a profecia. E a profecia, ela tem o propósito de consolar, exortar e edificar. Então essas coisas precisam estar dentro de uma palavra profética, dentro de algo, de uma revelação, de algo que Deus tenha dado para você compartilhar com alguém. Eu creio dessa forma e dessa maneira. Então muito cuidado precisa se ter nesse aspecto, entendeu? A gente teve um monte de visões, sonhos, nós mesmos tivemos sonhos, e a gente crê em tudo isso, sabe? O que a gente ainda espera é o tempo de Deus na nossa vida, né? Agora, muito cuidado, gente, quando você for se deparar com casais, sabe? Às vezes é bom nem perguntar. Eu não pergunto, eu não fico perguntando, sabe? A gente tem casais no nosso ciclo de intimidade, de relacionamento, estão casados há muito tempo. Eu não fico, você não tem filho não? Vai ter quando? Como que vai ser? Gente, isso é muito particular, sabe? Isso é muito particular, a não ser que a pessoa toque no assunto com você e comece um diálogo com você, aí sim você, de uma maneira muito cautelosa, você pode conversar. É o que eu faço com as pessoas, né? E assim, a gente tem certa propriedade para falar nisso, a gente vem vivendo isso aí há bastante tempo. Então, tenha muito cuidado para você não ferir as pessoas, sabe? Outra coisa que é muito comum, a gente vive isso o tempo todo. Por que vocês não adotam? Caramba! Verdade. Né? Por que vocês não adotam? Gente, por que a gente não adota? Bom, a gente pode fazer outro vídeo depois para falar para vocês por que a gente não adota. Mas a questão toda é que são maneiras de você
colocar, de falar e tal. É muito particular essa questão de adoção. Com certeza. É verdade? Você quer falar sobre a adoção? Na verdade, assim, nem eu falar sobre o tema adoção, né? É falar da nossa história, da minha narrativa, da nossa narrativa. A gente sempre falou sobre a adoção, né? No nosso namoro, eu com 17, ele com 19 anos, a gente faz esse tipo de planejamento, né? Vamos adotar. Então, é um assunto leve para nós, né? Então, super tranquilo. Eu acho que é delicado quando as pessoas começam a vincular isso à gestação, à gravidez biológica, do tipo que não foi uma, não foi duas, não foi três, eu já perdi as contas no decorrer dos meus 28 anos até o momento, né, 2020, 40 anos de idade, que pessoas chegam para nós e falam, olha, quando adotar, vocês vão ver, é tiro e queda. Fulano adotou, veio gravidez de gêmeos. Ciclano adotou, gravidez meses depois, e Beltrame começa a colocar histórias. Então, assim, claro que nós acreditamos que isso é viável. Só que a forma como as pessoas trazem para você, ela está trazendo como uma receita de bolo. E a gente tem clareza que isso não é uma receita de bolo. Não é adotar e engravidar. A gente nunca faria isso de andar por um caminho de adoção na expectativa. Quer dizer, você vai estar ansioso, você vai estar girando em torno do problema, ou seja, não vai ser nada bom. Eu acho que a adoção, que é um tema muito tranquilo e suave para nós, né? Eu já fui até isso nova, com 29 anos, 28, a gente já até foi fazer um trabalho da igreja no orfanato e tinha um bebezinho lindo, assim, um aninho, né, um aninho e meio, que a assistente social até chamou a gente para conversar, né, porque viu que rolou ali, né, enfim, isso já tem mais de 10 anos, mas a gente não sentiu do momento, né, apesar daquele bebê, aquela criancinha de um ano e meio ter ficado o tempo todo comigo ali, enquanto havia a apresentação do teatro da igreja naquele orfanato, entendeu? Então, enquanto a gente estava ali, eu fiquei com aquele bebê, mas isso não quer dizer, né, que a gente sairia dali adotando a criança, enfim, a gente não se arrepende por isso, sabe? Viver o tempo com leveza e às vezes eu não quero me sentir cobrada, falo ainda muito para amor, já que não aconteceu, agora a gente tem que ir para adoção. Amigos nossos passaram por isso, estão muito felizes, mas quem adota com 30, adota com 40, adota com 50. Eu acho que a questão aí não é faixa etária, mas é a paz. E pra gente que crê muito nessa questão da paz que excede todo entendimento humano, não é qualquer paz, é a paz. A paz, ela vem de aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, Jesus, que é o Senhor da nossa casa. Então, assim, a gente quer ter essa paz, seja para adotar, seja para gerar. Eu acho que as pessoas, no afã de querer nos ajudar ou ajudar qualquer casal que está passando por esse processo, as pessoas meio que se atropelam nas palavras e acabam não tendo muito noção do que é liberado. A gente já ouviu N coisas, assim, que na hora a gente faz aquela carinha, né, de paisagem, faz a egípcia, mas em casa ele é tranquilo, né? Eu sou, como mulher, e a minha personalidade ela é muito mais sentimental, né? Porque eu sou muito mais a flor da pele. Então é chorar, né? Chegar em casa, amor, como isso, chorar com ele. Situações do tipo, só um tempo atrás, o ideal para ser mãe é na faixa etária de 26 anos. 26 já é o limite. Você tá se sentindo, né, a coroca, né? Com 32, 33. Tô velho. É horrível. Então, se é a faixa etária, ótimo, guarda essa informação de pesquisa científica para você e não traz para o outro que está passando o problema e vai ficar assim, né, sem chão, desestabilizado. Situações também do tipo que passamos, mas vocês são um casal muito bem resolvidos, né? Então acho que no fundo vocês não devem querer tanto. Eu falei, cara, o que faz o outro julgar assim? Nós somos bem resolvidos. Eu tenho um casamento maravilhoso. Quem viu a nossa playlist, ele foi o homem da minha mocidade. Hoje eu sou uma mulher de 40, eu tinha 17 anos, quando eu conheci meu namorado, né? Começou com uma paquera, quem viu a playlist viu a nossa evolução, passamos por tanta coisa e sim, eu sou muito feliz.
Temos problemas? Temos. Não há casamento perfeito. São dois seres humanos com dois mundos diferentes que se unem, se chocam dia a dia. Mas eu sou muito feliz. Tenho ele ao meu lado desde os meus 17 anos. Aos 21 anos eu me casei. Hoje vou completar 19 anos de casada. Sou muito feliz por toda a trajetória vivida até aqui. Tenho visto ao lado dele, presenciado a palavra profética liberada lá no nosso casamento, que a gente também falou aí na playlist, acontecendo dia após dia. Ontem mesmo a gente estava com um casal aqui em casa e a gente sempre está pastoreando casais das mais diferentes idades e das mais variadas épocas, casais de 1 ano, 2 anos, de 15, 20 anos de casado. Então a gente tem visto esse ministério, esse chamado que o Senhor tem colocado na nossa mão, e isso muito nos alegra, entendeu? Então assim, mas isso não vincula por eu ter um casamento feliz, ter realmente encontrado o amor da minha vida, na minha adolescência, que, como a gente é bem resolvido nessa área, a gente não precisa de filho porque a gente já é muito feliz. Não é com essas palavras, né? Mas é levando por esse sentido, por coisas que a gente já ouviu. E também pensar que os filhos vão fazer com que agora sim a gente seja feliz. Agora sim eu estou feliz. Horrível agora isso. sim. Não, eu acho que essas coisas são muito complicadas. Menosprezando, ou por outro lado, né? 8 ou 80. Quando você ouve isso, por exemplo, parece que você não é feliz porque você não tem filho. Exato. Né? Então, agora encontrei a felicidade, porque, gente, eu encontrei a felicidade no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Sim. Aí a felicidade real, plena, entrou na minha vida. Sim. E ter filho é uma realização, é um propósito. É herança do Senhor, que a gente Senhor, entendeu? Conduzir alguém a um legado seu. Ter filho está dentro do propósito eterno de Deus para a nossa vida, a gente sabe disso. Mas uma coisa Deus tem falado para mim nesses dias, sabe? Bem nesses momentos que a gente está gravando um vídeo muito interessante, a gente está vivendo um momento muito legal. A gente trouxe um querido, um jovenzinho da igreja para estar morando com a gente aqui dentro de casa. Ele estava passando por umas situações complicadas, ele vai casar e precisava, né, de um exemplo masculino, de um pai, porque ele não foi criado com pai. E nós resolvemos trazer para morar aqui com a gente. Ele está aqui, está morando com a gente. E Deus tem mostrado coisas diferentes para mim e para Vanessa também. Que de fato nós somos pais, né? A gente tem dado valor a isso. Eu acho que a gente já sabia, muita gente nos considerava assim, mas hoje Deus tem nos mostrado esse valor, sabe? Olha, vocês são pais. Isso aconteceu comigo, eu estava orando, né? E falando, Senhor, meus filhos e tal, pedindo ao Senhor os filhos, clamando ao Senhor por esses filhos, que é uma coisa que a gente tem feito constantemente nesses dias. E Deus falou assim, mas você já tem filho. E aí me veio, né, esse querido na mente, assim, e falei, pai, é verdade, eu não tenho dado, talvez, o valor, né, não é o valor, deixa eu tentar me explicar melhor, a emoção atrapalha um pouco a gente, né, eu não tenho visto, né, o valor dessa filiação, né, espiritual. Eu sou pai espiritual de muitos, mas eu falei pro Senhor na hora, eu falei, Senhor, tá certo, deixa eu corrigir aqui, eu reconheço que eu tô errado nessa minha maneira de me expressar na oração, porque a minha oração é uma conversa com Deus, cara, eu converso na boa com Ele, entendeu? E aí, eu falei, tá certo, pai, eu tô errando aqui, mas volta aqui comigo, eu tô falando de filho biológico, eu tô orando pelos filhos biológicos, que a gente quer ter, a gente não quer ter um, a gente tem nome, e tem o nome do menino, a gente tem o nome da menina, a gente quer um casal, a gente pede, a gente crê nisso, gente, é muito engraçado, né? Eles estão ao nosso redor, sabe, nas coisas que a gente vive e tal, a gente vê uma roupinha, fica imaginando, olha o Azaf ali, olha a Ana Vitória ali, tudo isso a gente sonha, a gente vive isso, e sem, eu vou usar a palavra certa, sem aquele sentimento de frustração, sabe, tá com Deus, a gente não é chateado com Deus, porque você pode parar e pensar assim, nossa, por que Deus não deu filho para esse casal? Alguma pessoa uma vez falou para mim, nossa, vocês têm tanta coisa boa, por que não é possível que Deus não vai dar filho para vocês?
eu falei assim, fiz assim, falei, tá na mão dele. Ele é o dono da vida, né? Ele é o meu Senhor. E a gente confia nele, sabe? Mas eu, em nenhum momento, eu acredito que nem Vanessa, eu nunca vi Vanessa assim, frustrada com Deus, chateada com Deus por isso, por aquilo. Né? Talvez a gente tivesse razões para ficar chateado com ele, mas a gente não quer ficar, não é a nossa praia. A gente está contente com Deus, contentamento, entendeu? Esse é o sentimento, Senhor, a gente se contenta com o Senhor, mas isso a gente quer. É muito parecido, por favor, não me interprete errado, mas hoje a gente mora num apartamento bem confortável pra gente, muito legal, mas a gente queria algo maior, a gente queria uma casa maior e a gente pede isso para Deus, né? A gente trabalha para isso, a gente se planeja para que isso aconteça, mas a gente está contente com o que a gente tem, entende? Em nós há contentamento, mas a gente quer algo mais. Então, com o filho é a mesma coisa, a gente está contente com a alegria que Deus nos deu, com o casamento que Deus nos deu, com os filhos espirituais que Deus nos deu. A gente está contente, mas a gente quer algo mais. E essa é a nossa oração contínua a respeito disso. Eu quero, assim, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que você pontuou. Talvez essa questão mesmo que eu estava fechando é o cuidado, né? Acho que eu posso fechar isso, acho que é o cuidado que você que está vendo esse vídeo pode vir a ter com casais que passarem assim na sua história, né? Eu tenho também coisas muito positivas nesse sentido de pessoas que são apenas um com a gente, que não questiona se vai fazer o tratamento A, B ou C, mas tipo, né, tem uma irmã aqui em Vila Velha que ela acho que assim, nesse processo ela é show de bola, né, com a gente. Em nenhum momento, assim, se ela tem as indagações, por que você não fez ou deixou de fazer esse tratamento, ou por que não fez assim um assado, também ela nunca colocou para nós, sabe? Ela soube guardar isso, se ela tem, não sei se ela tem essas questões, mas ela sempre quando chega para orar, né? Essa irmã chega para somar no assunto, sempre me fez bem. Nunca que essa irmã chegou e olha que, né, você podia pensar, pô, que coisa, a irmã vem e ora por mim. Pelo contrário, sabe? Eu me sinto amada. Eu tô falando da minha história, tá, gente? A minha narrativa. Talvez tenha mulheres que iam se sentir mal, mas eu não. Eu gosto disso, não é segredo. Uma vez uma amiga perguntou, mas isso já tem anos, tá? Tem uns 10 anos. Mas vocês ficam falando que não tem filhos. Eu falei, querida, eu tô com 7, 8 anos de casada, a pessoa olha, vê que a gente não tem filhos, acho que é super natural. Então assim, na cabecinha dela, eu respeito cada um, é uma cabeça, né? Agora, não é a minha. Eu prefiro, como já falei, deixar isso muito claro, me expor. Acho que quando a gente pastoreia pessoas, a gente já está à frente de um trabalho, de uma igreja que a gente está mostrando, né, quem somos todos os dias. Então essa irmã, ela ao longo dos anos é assim, ela chega com uma oração, querendo abençoar o meu ventre, sempre quando há oportunidade, não é aquela coisa invasiva, sabe? Quando a gente está num ambiente, num determinado momento, ela vem e libera aquela oração, o amor, e eu me sinto muito amada, e eu me sinto muito feliz. Então, né, eu acho que o que fica aqui o registro é o cuidado que se você já tem é excelente, mas se não tem, para esse tema que vivemos, que é muito real para nós, e a gente sabe que não vai ser o primeiro nem o último casal a passar por isso, é o cuidado que você deve ter, né, com pessoas do seu relacionamento, e as coisas que você acha, que você mede, que você entende, nem sempre vai agregar de forma positiva para quem está no meio daquela situação, no olho do furacão, passando por aquela situação que é tão delicada e que não resolve com dinheiro, né? A gente, ao longo desse tempo, também conhecemos histórias de casais que investiram mais de 100 mil reais, 200 mil reais que os médicos falaram e não aconteceu. Então, isso até é uma coisa que é bom pra gente hoje, pelo menos pra mim, isso está muito resolvido. Ponto. O caminho que eu tinha que andar, eu não tenho o que os homens me acusarem, sabe? Eu não tenho do que me sentir também sofismada ou cobrada, né? Na minha consciência também. Então, assim, hoje
a gente olha para nossa história e fala, caramba, até aqui, até presente de fertilização a gente já teve. Então, amém. Eu decidi, né, juntamente com meu marido, a gente entrar no caminho hoje apenas voltar ao status quo, que a gente estava lá no início, de oração. Né? Continuar orando, porque acho que isso é algo que a gente pode fazer, tem direito de fazer no Senhor, algo que ninguém vai nos tirar, sabe? Então, sei que hoje eu só tenho 40 anos, né? Então, é algo que pesa biologicamente, mas a gente já está falando do Deus do impossível, de milagres. Então, o que eu tenho hoje é só isso, oração. Pois é, pessoal, essa é a nossa história com relação a filhos, né? A gente tem essa dificuldade, para você que viu o vídeo completo aí. E como é que nós estamos hoje? Como a Vanessa falou, no status quo, voltamos ao status quo, oração, crendo ainda naquilo que Deus pode fazer, no milagre que Deus pode fazer. Bom, se você está nos ouvindo, se você está nos vendo, né, hoje, e você também talvez viva uma situação parecida, eu quero te animar a crer em Deus, sabe? Confiar no Senhor. A Bíblia nos mostra muitos milagres nesse aspecto. O Senhor fez milagre na vida de Abraão, na vida de Isaac. O Senhor fez milagres na vida de Ana, né? E tantas mulheres e homens de Deus que foram agraciados por Deus com filhos de uma maneira milagrosa na palavra de Deus. A Bíblia fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele é o mesmo. Agora, Deus também tem propósitos. Eu também quero animar você, não só a ter fé, que Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, mas também animar você a buscar conhecer cada vez mais o Deus que você serve, que tem propósito na sua vida, e confiar nele, independente do resultado, sabe? Deus, ele sabe o que é bom para nós, ele tem o melhor para nós, ele está conduzindo a nossa vida. Então creia tão somente nele, seja qual for o resultado. Creia em Deus, confie nele. Ele é um Deus de propósito, ele tem propósito para você, ele tem propósito para a minha vida. Agora não deixe de crer, tá? E tenha muita fé no Senhor. E a cada dia a sua fé, a cada desafio possa ser acrescida, aumentada, para que você viva coisas sobrenaturais com Deus. Agora você que está nos ouvindo, como a Vanessa falou, cuidado com o que você vai falar para um casal. Tenha carinho, tá? Com essas pessoas, tenha cuidado, porque as pessoas se ferem, sim, né? E você que talvez esteja nessa condição de ser ferido, perdoe também, não fique chateado, não piore mais a situação emocional que você já vive, né? O estresse emocional, a crise emocional que você já possa estar vivendo. E sobre todas essas coisas, querido, Deus tem cuidado de nós, tá? Eu e Vanessa permanecemos nessa condição de oração, amém, crendo no Deus sobrenatural, amém, no Deus que faz coisas sobrenaturais. E até o dia da vinda dele, ou até o dia que a gente vai partir, fôlego, a gente vai continuar crendo e confiando no propósito dele, descansando no propósito dele, tá bom? Eu amo essa mulher. Eu fiquei com vontade de dar um beijo na bochechinha dele. Eu amo essa mulher que o Papai do Céu me deu. E se ele quiser misturar a gente e trazer serizinhos lindos a esse mundo, ele vai fazer. Eu sei disso. Tá? Obrigada por ter acompanhado. Esse vídeo ficou enorme, mas é o grande finale da playlist Uma História Sem Censura. Nossa História Sem Censura. Espero que você tenha sido edificado, tenha se divertido, tenha rido das minhas muitas palhaçadas no decorrer dessa playlist. E deixamos esse tema, né, oportunamente para esse final. Obrigada. E claro, a nossa história não acabou ainda, né? A gente está aqui ainda nesse mundo, a gente tá verdade. E ela vai seguir ainda, se você quiser continuar acompanhando a gente está aqui, sim, no YouTube, como a Vanessa falou lá no início, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, sempre deixa um likezinho pra gente, é importante. Se você puder curtir todos os vídeos até o final, é maravilhoso, é bom pra gente também, tá? Ativa o sininho para que você saiba toda vez que a gente lançar um vídeo novo.
E também chamá-los, quem é aqui, quem sabe tem gente da Grande Vitória assistindo o nosso vídeo, vem conhecer a gente pessoalmente, a gente se reúne como igreja ali em Santa Mônica, um bairro aqui em Vila Velha, na rua 29, número 37, Comunidade Atos, Vila Velha, Espírito Santo. Isso. E a gente está aqui também, tá? Se você quiser nos conhecer um pouco mais de perto, também tomar um café com a gente. A gente faz um café gostoso. Um beijo a todos que estão perto e aqueles que estão longe também. Que Deus abençoe todos. Obrigado por nos assistir até o final. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau.